O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, a celebração deste 14º domingo do nosso tempo comum, ela se inicia com o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que nós vamos ouvir nos próximos 2 domingos, onde nós escutaremos as parábolas do reino, as 7 parábolas do reino. Hoje
ouvimos talvez a mais conhecida, a parábola do semeador. O que essas parábolas, queridos irmãos, que Jesus irá nos contar, como esta de hoje, falam aos nossos corações? O que elas falam? O que elas transmitem? Elas transmitem o reino de Deus. E o reino de Deus é Cristo, e a sua vida em nós. E quanto mais Cristo reina em nós, quanto mais Cristo é acolhido por nós, sua palavra é por nós acolhida, sua vontade é por nós abraçada, seus desejos e pensamentos se afinam aos nossos desejos e pensamentos, nós, queridos irmãos e irmãs, vamos vendo a nossa vida ser transformada. Porque todos nós temos os 4 terrenos, todos nós. Alguns mais, outros menos. Qual o terreno que você acredita que prevaleça na sua vida? Olhemos para hoje. Qual o terreno que hoje, nesse exato momento, você acha que prevalece na sua vida? É o terreno fértil do amor, do acolhimento, da alegria em ouvir a palavra, de estar aqui desde cedo, ansioso para que chegasse esse momento e que a palavra de Deus fosse proclamada ao seu coração e enchesse você de alegria, de esperança, de fé e de paz? É assim que você experimenta hoje a sua vida? Ou você é um terreno pedregoso, frio, distante, que não permite que a palavra de Deus se aprofunde? A palavra é proclamada, mas se você chegar em casa à noite, talvez você nem se lembre do que foi falado, nem se lembra do que foi proclamado. Ou o seu coração é um coração sufocado pelas coisas do mundo, as preocupações, os prazeres, os desejos, os apetites, os pecados que muitas vezes dominam sobre as nossas áreas, área profissional, área pessoal, área afetiva, área relacional, e que eu sei que são pecados, mas eu não me deixo tocar pela palavra de Deus. A palavra é sufocada, não chega, porque eu não quero me converter. Eu quero o prazer do mundo, o prazer das riquezas, a ilusão da felicidade deste mundo, em detrimento da felicidade eterna e a vida com Deus. Ou seu coração está distraído, distante. A palavra de Deus é proclamada, mas você nem dá muita atenção. Cada um de nós, queridos irmãos, podemos cultivar esses terrenos dentro de cada um. Mas, se nós permitirmos que cada vez mais o nosso coração vai se tornando este lugar fértil, vai transformando os outros terrenos, e a predominância vai acontecer também na quantidade de frutos que nós começamos a perceber, a demonstrar, a produzir 30%, 60%, 100%. Quanto de porcentagem você acredita que a palavra de Deus caindo no seu coração produz ou já produziu na sua vida? É uma boa colheita? Ou não? Por isso, cada um de nós deve então se perguntar: como eu me porto ou me comporto diante do anúncio da palavra de Deus? Jesus, Ele, queridos irmãos, já faz a homilia para nós. É por isso que a palavra de Deus é muito, muito mais importante do que a minha palavra. Por isso, na hora em que a palavra de Deus é proclamada, é a hora em que eu silencio todo o meu coração, interna e externamente, onde eu posso dizer como Samuel: fala, Senhor. Fala, porque agora este pobre quer te escutar. A minha atenção é toda tua, Senhor. O meu coração é todo teu. Não serão as minhas preocupações, as distrações, dentro ou fora de mim, que vão me impedir de ouvir a tua voz, de me deixar mover pela tua voz, de acolher a tua palavra. Porque é a palavra de Deus, queridos irmãos, que transforma. Por isso, a liturgia diz que ela é como a chuva. E a chuva vem e encharca mesmo. E ela tem como finalidade fecundar o solo, e ela fecunda. Porque a palavra de Deus tem poder. Mas, se eu vou lá e impermeabilizo esse terreno, a palavra
a água não vai cair, não vai fecundar, vai ficar ali cimentado. Mas se é acolhida, transforma. Por isso, ouvir hoje Jesus falar de realidades rurais, terreno, sementeira, semente, parece algo distante para nós, porque nós vivemos numa realidade cimentada, asfaltada, impermeabilizada. E muitos da nossa vida, queridos irmãos, é assim, árido, pedregoso e profundamente espinhoso, onde a palavra de Deus não consegue penetrar. Mas se encontra uma brechinha, uma rachadura, e ali é semeado, pode vingar. Quantos de nós já não vimos isso, né? Diante dos nossos olhos, um asfalto, lá uma pequena rachadura, e aí uma semente caiu e encontrou força para produzir em meio àquele cimento todo, aquele asfalto todo. Assim somos nós. Talvez Deus precise dessa brecha, talvez Deus precise desta sua atenção, deste teu silêncio, desta tua obediência, para que esta semente possa cair, possa produzir, possa transformar, porque ela não volta sem cumprir aquilo que ela tem para cumprir. Então, se a palavra de Deus, ela cai no terreno do meu coração, e esse terreno, mesmo pequenino que seja, ele é um terreno que acolhe, que é fértil, esta palavra, ela vai produzir fruto. E automaticamente pode vir também a dominar esses outros campos, aumentando a fertilidade, diminuindo a aridez, os pedregulhos e os espinhos. Por isso, na primeira leitura diz, assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim antes de realizar tudo que for da minha vontade. E qual é a vontade de Deus, queridos irmãos, ao proclamar a sua palavra? É te salvar, é me salvar. Por isso Jesus não economizou em espalhar sementes. Espalhou sementes para todos os campos, para todos os lados, esperando exatamente esta brechinha, esperando essa abertura do coração para que a vida fosse transformada. Lançou sobre a aridez, lançou sobre espinhos, lançou sobre pedras, esperando que esta abertura pudesse gerar vida, transformar. O belíssimo salmo que nós ouvimos diz assim, ó, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. Quando o semeador passeia na nossa vida, irmãos, e encontra então esta abertura de coração, ele semeia com largueza. E aquele que deixa então essa palavra cair no coração, esse é transformado. Esse, diferentemente da profecia de Isaías, não é mais um coração insensível, não é mais um olhar desatento, não é mais um ouvido que simplesmente escuta. Não, é um ouvido que ouve com a interioridade. Ouvir. Por isso Jesus diz, e como nós ouvimos, queridos irmãos? Como nós acolhemos? Como nós vivemos a palavra de Deus? Jesus mostra os 3 perigos, desafios, dificuldades que cada um de nós enfrenta para que esta palavra possa produzir frutos em nós. Primeiro, a distração. Como nós somos distraídos. Como nós somos desatentos, queridos irmãos. Como nós facilmente tiramos o nosso foco, a nossa atenção ao Senhor. Por isso Jesus diz, a palavra que foi semeada à beira do caminho, ela foi semeada à margem, com distração. E aí o que faz o inimigo? O inimigo vem e toma a palavra, rouba a palavra, como as aves do céu. Porque se nós tivéssemos olhos espirituais, irmãos, nós veríamos aqui uma verdadeira batalha espiritual acontecendo entre os anjos de Deus, querendo que a palavra de Deus caia em nossos corações,
e os anjos decaídos futucando cada um de nós, dizendo: olha lá, olha aquela criança, olha o brinquedinho que ela está trazendo, olha lá aquela criança que está andando, olha lá, presta atenção naquele trio elétrico que vai passar lá fora, olha esse inseto que está andando aqui, olha esse transeunte que entrou pela igreja. Não quer que você fique atento, não quer que você ouça a palavra, sabe por quê? A palavra alimenta, irmão, a palavra transforma, a palavra traz vida. Deus é palavra, e palavra que responde os nossos anseios, palavra que responde às nossas dúvidas, palavra que dá sentido à nossa vida, palavra que mostra como nós devemos enfrentar as situações, dificuldades dessa vida. Mas se nós não acolhemos esta palavra, queridos irmãos, como ela vai produzir frutos em nós? Se o nosso coração vive distraído, disperso, desatento. Quantos de nós vamos para a missa e estamos com o nosso coração, pensamentos, desejos longe daqui? Como Isaías e o Senhor reproduziu, queridos irmãos, na profecia. Eu falo para eles em parábolas, porque eles estão com o coração insensível. Eles não querem ouvir. E eu também não dou a eles conhecimento. Mas a vocês eu dou. A vocês que se abrem para acolher a minha palavra, eu dou a revelação, eu dou o entendimento, eu dou a visão, eu dou a capacidade de compreender as realidades humanas e espirituais. Quantos, queridos irmãos, vivem sem ver, ouvem sem escutar e não são convertidos? Porque a palavra de Deus para eles não tem força, não tem valor, não tem importância. Eu sou ainda daqueles que nós dizíamos: acredita, eu sou um homem de palavra. Não. Hoje nós não acreditamos em palavra, irmão. Nós queremos tudo documentado, nós queremos tudo devidamente cartorado, nós queremos registrado, nós queremos a sua assinatura. Nós queremos, se possível, até mesmo a sua imagem, para que você não tente me enganar, porque não se acredita mais na palavra. E muitos não acreditam na palavra de Deus. E muitos já foram facilmente dominados. Essa palavra é uma palavra de homens, escrita no passado, que tem que ser, então, repensada para os dias de hoje. Que nada, a palavra de Deus é viva, eficaz, imutável. É ela que muda. Não sou eu que mudo a palavra. Por isso, o nosso Deus é um Deus de palavra. Ele fala. Mas, se não encontra este acolhimento, essa distração, o inimigo vem facilmente e rouba. Por isso eu preciso estar atento. Evitar que tudo que estiver querendo tirar a minha atenção, roube então a graça de poder receber essa palavra. Segundo perigo, desafio, inimigo nosso, queridos irmãos, se chama superficialidade. Não queremos aprofundar a palavra, porque para aprofundar a palavra exige silêncio, exige estudo, exige desejo de cada vez mais conhecer a palavra, mas muitos não querem compreender a palavra, não querem entender a palavra, não querem aprofundar, preferem ficar naquela catequese recebida lá, com crianças e tal. Como é que vai dar resposta à sua situação de morte, se não conhece a palavra? Como é que vai dar resposta à sua situação de sofrimento, enfermidade, se não conhece a palavra? Como é que vai dar resposta diante das situações de derrota, do fim de um relacionamento, de não capacidade de compreender a vontade de Deus, se não conhece a palavra? Vai fazer o quê? Vai abandonar a fé, vai duvidar de Deus. Por isso, a superficialidade, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor fala daquele que ouve a palavra no meio de um coração pedregoso, empedernido, não permite a profundidade, vive na superficialidade, quer cimentar tudo e não deixa a palavra cair. E ainda mais quando é uma palavra que desafia, que é uma palavra que vai contra a sua maneira de pensar, de viver, de agir, de se divertir, de viver a sua liberdade. Essa daí nem pensar.
E aí não vai aguentar. Não vai aguentar os trancos desta vida, não vai aguentar as renúncias, não vai aguentar os sofrimentos. Por isso abandona a fé, abandona o caminho de Deus. Porque se não tivesse essa profundidade, se não buscar cada vez mais conhecer, você já leu a palavra, pelo menos ela toda? Mas se eu perguntasse, quantos livros do Harry Potter você leu? Quantos livros do Sidney Sheldon? Eu li, tudo bem. Mas quanto da palavra de Deus você leu? Aprofundou, meditou, rezou, se alimentou, se deixou questionar, conduzir e orientar por essa palavra? Prefere viver na superficialidade. E a superficialidade não permite conhecer as coisas de Deus. Deus se afasta daqueles que são insensíveis e supérfluos. Avançai para águas mais profundas, diz o Senhor. Terceiro, queridos irmãos, e terrível inimigo nosso, é o conflito de interesses. Os interesses de Deus e os interesses da carne. Os interesses de Deus e os interesses do mundo. O interesse de Deus e o modo de viver a minha vida diante do mundo. Prefiro viver a minha vida orientado pelo mundo, vivendo a minha liberdade, os meus desejos, os meus apetites, a minha vontade, do que me submeter à vontade de Deus. Não pode produzir frutos, não pode compreender a graça de Deus. E aí vai preferir se deixar orientar pelos seus próprios desejos. São aqueles que sufocam a palavra. Deus está dizendo, olha, aqui é errado, mas eu quero. Olha, aqui é pecado, mas eu quero. Olha, isso aqui vai te levar para um caminho contrário ao meu, mas eu quero. É tão insano, querido irmão, porque se nós fôssemos perguntados, irmão, irmã, você prefere viver 50, 60, até 90 anos e depois ser eternamente infeliz, sofrendo no inferno, ou você prefere sofrer as renúncias e dificuldades desta vida, experimentando as perseguições e depois ter uma eternidade feliz? Parece algo tão simples dizer, não, eu quero isso aqui. Não, mas muitos estão dizendo, não, eu prefiro o mundo. Eu prefiro as coisas do mundo. Eu prefiro as alegrias do mundo. Eu prefiro viver uma vida sem ser orientada pela palavra de Deus. Por isso, o belíssimo texto que Jesus diz a eles, eu não posso me revelar. Eu não tenho abertura de coração. Eu não reino no coração deles. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que eu os converta e eu os cure. Curar aqui é salvar, irmão, é salvar a minha alma, levar-me para a eternidade. Por isso, a segunda leitura, que parece perdida aqui, São Paulo falando da criação, é claro, toda a criatura de Deus, toda a ação bela e criadora de Deus, gemendo. A natureza está gemendo porque ela é ofendida, ela é desprezada, ela está gemendo, desejando, vem Senhor Jesus, Maranatá. E assim também aqueles e aquelas que estão sendo movidos pela palavra de Deus e que veem com os olhos os irmãos vivendo uma vida totalmente longe daquilo que é o plano de Deus. Vem, Senhor Jesus. Por isso aquele, aquela que já experimenta na sua vida a ação da palavra vai dizer isso. Com efeito, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como em dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo.
Porque quanto mais nós nos orientamos pela palavra, irmãos, mais nós queremos Deus, nós mais queremos viver a nossa vida com Deus, nós queremos mais produzir frutos, para que quando o belo semeador olhar para cada um de nós, quando nós nos encontrarmos com Ele, dizer: vinde, bendito do meu Pai, bendita do meu Pai. Ou não olhar para mim, para você dizer: afastai de mim, insensível, maldito, maldita. Porque endurecestes o teu coração, porque buscastes viver a tua vida longe de mim, longe da orientação da minha palavra, longe da produção de frutos que seriam as provas e sinais do seu amor por mim. Afastai-vos de mim. Por isso nós somos convidados, irmãos. O que nós queremos? Queremos continuar insensíveis, áridos, pedregosos, empedernidos? Ou nós queremos cada dia, mesmo sabendo das nossas fragilidades e pecados, dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim, Senhor, uma obra pela Tua palavra. Por isso nossa Mãe Santíssima é esse maior exemplo. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim segundo a Tua vontade. Aquele que compreende o valor, a importância da palavra de Deus, irmãos, sai da igreja alimentado. É por isso que, de certa forma, eu tenho um carinho muito especial pelos meus irmãos evangélicos, porque eles não têm sacramento. Imagine se eles tivessem o entendimento do sacramento. Eles têm a palavra e alimentam-se da palavra, porque eles sabem que a palavra é um alimento, é vida. Na hora da morte é a palavra, na hora do sofrimento é a palavra, na hora em que eu tiver que dar uma resposta é a palavra. Então é a palavra que dá sentido, responde, orienta, ilumina, conduz. Mas se eu não conheço a palavra, e aí muito cristão católico não conhece a palavra e acha que pode só se alimentar pela Eucaristia. Mas como vai se alimentar pela Eucaristia se é a palavra que purifica o coração? Se é a palavra que prepara o coração para receber a Eucaristia? Se é a palavra, querido irmão e irmã, que me leva cada vez mais a acreditar em Cristo na Eucaristia? Porque eu creio que Cristo está presente, vivo, corpo, sangue, alma e divindade na Santíssima Eucaristia, porque é a palavra de Deus. E Deus não mente, não engana. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por mais que meus sentidos eles possam me trair, mas o meu ouvido não me trai, porque eu ouço a palavra de Deus que diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Como eu ouço Cristo, que a cada domingo fala a mim através do seu Evangelho, e alimenta a minha vida, e transforma a minha vida, e dá sentido à minha existência. Mas se eu quero continuar vivendo alheio, disperso, distraído, sem permitir que a palavra de Deus caia no meu coração, eu vou continuar sendo terra seca, e não terra onde Deus encontra lugar para agir em nossa vida. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri. É aqui, irmão. Aqui é o meu lugar. E o meu coração, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, Pois eu descobri que
vou pedir depois aos meus irmãos que quando terminarmos a nossa comunhão, quando estiver já cessando as filas, eles comecem a cantar essa música. E você possa então entender que é somente em Deus que você vai encontrar a felicidade. É somente no Senhor que você vai encontrar a luz para enfrentar as trevas do mundo. É somente nele. Pois Ele, querido irmão, é palavra que alimenta. Ele é corpo e sangue que nos salva, que enche o nosso coração de esperança e de paz. Que a cada dia cresça em cada um de nós esse terreno bom e vá tomando cada vez mais proporção e tamanho em cada um de nós, e esses outros terrenos vão sendo automaticamente limpos, retirados, quebrantados da nossa vida e da nossa caminhada. Fiquemos em pé, com confiança, vamos renovar a nossa fé, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,